Fala pessoal, sou André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial. Esse é mais um tudo sobre renda fixa, seu programa semanal aqui sobre o mercado de renda fixa brasileiro. A gente vai passar pelos principais eventos que mexeram nas curvas de juros na semana passada. Vamos passar o que tem para vir aí na semana, que tem bastante coisa para a gente observar. E vamos passar uma recomendação no final do vídeo, como a gente sempre faz aqui toda semana. Bom, os principais eventos que impactaram as curvas de juros locais, primeiro, foi a aprovação do arcabouço na Câmara, né? Passou ali com uma margem boa de votos. Isso vai trazer uma estabilidade ali com relação à perspectiva da evolução, principalmente da dívida PIB brasileira. Isso foi interpretado de uma maneira bem positiva pelo mercado. E o outro fator que impactou bastante o movimento nas curvas de juros foi o IPCA 15 do mês de maio, que veio abaixo das expectativas de mercado. E isso passa um sinal de uma desinflação que começa a acontecer, né? A gente ainda vê a inflação, principalmente a inflação de serviços, ainda rodando em patamares ainda elevados, os núcleos da inflação, né, que são aqueles preços que a gente consegue tirar um pouco da instabilidade, aqueles preços menos voláteis, eles seguem um patamar ainda um pouco elevado, né, ainda não está ali no que o Banco Central considera como um patamar bom, um patamar positivo, digamos assim, mas a gente já vê na margem ali, né, se a gente pegar uma média móvel trimestral dos últimos dados de inflação, a gente já vê uma tendência de queda. Isso é bastante positivo com relação às perspectivas de cortes na taxa Selic. Passando por o cenário externo, né, acho que os principais acontecimentos foi o dado ali de inflação, o PCI, que é o dado que o Fed leva mais em consideração na tomada de decisão de política monetária. Ele veio um pouco acima do esperado, e se a gente observar o que tem ali projetado de perspectiva para elevação ou corte de juros, a gente vê ainda uma elevação de 25 pontos base na taxa, na Fed Fund Rate, né, que é a taxa básica de juros dos Estados Unidos, justamente por ainda ter dados de atividade, ainda são mistos, mas mais para positivo, então a atividade ainda segue elevada, os dados de inflação ainda não dão uma margem muito boa para o Fed pensar em cortar juros, então isso fez com que essa projeção de alta de juros se mantivesse ali para as próximas reuniões, tá? Então a gente ainda vê um cenário de inflação alta nos Estados Unidos, os cortes projetados só vão acontecer se acontecer mais para o final do ano e começo do ano que vem. E um outro fator que foi bastante importante nessa semana foi a questão ali do endividamento norte-americano, né? Tem aquelas discussões que passam pela Casa Branca, passa pela Câmara, enfim. Mas isso aparentemente parece estar sendo desenhado para uma decisão conjunta e isso vai ser solucionado. Então o que a gente viu foi o movimento das Treasuries, principalmente ali na quinta e na sexta-feira, um leve fechamento, o que traz um conforto ali para quem investe principalmente em renda fixa norte-americana, e isso também acaba impactando na renda fixa local, tá? Só passando aqui pelos movimentos efetivos na curva de juros, a gente viu um fechamento de taxas, né? Então as taxas tanto dos títulos públicos quanto dos derivativos, né, os DIs futuros, todas elas fecharam, e principalmente os vencimentos intermediários e longos, né, que fecharam mais de 30 bips, né, 0,3 ponto percentual na semana, né. Se a gente for pegar aqui as curvas, essas são as curvas das NTNBs, né, que são os títulos indexados à inflação. Essa curva azul clara é a curva da semana atual e a azul escura da semana anterior. A gente viu aqui um fechamento em todos os pontos da curva, o que gerou um retorno bem positivo para os ativos indexados à inflação. Aqui os DIs, né, que a gente pode considerar os títulos pré-fixados, também com fechamento bem considerável a partir aqui do janeiro 26 até o janeiro 27, até o janeiro 35, né, as curvas mais longas, teve um fechamento bem expressivo de mais de 30 bips, né, 0,3 ponto percentual na semana. E a gente continua vendo essa queda na inflação implícita, né, que a gente consegue, é basicamente a subtração dessas NTNBs contra os DIs. A gente vê esse fechamento, né, essa implícita aqui para agosto do ano que vem, mais próximo dos 4%. Se a gente for pegar a implícita pro final do ano, ela já está abaixo dos 4, tá? Ela fechou em 3,80 na sexta-feira, então a gente vê uma queda ali da inflação vista pelo mercado de uma maneira bem consistente nas últimas semanas, e isso pode gerar, né, porque a gente vê precificado na curva de juros, nas próximas reuniões do Copom, já tem uma probabilidade de 50% de um corte de 25 basis points, né, 0,25 ponto percentual na taxa Selic para a reunião de agosto, tá? Então, assim, o cenário aparentemente é mais positivo, né? Se a gente for pegar um outro dado de mercado com relação à inflação,
O boletim Focus, que saiu na segunda-feira, mostra que a inflação para 2023 teve um ajuste de 5,80 para 5,71, o que também corrobora ali o movimento das inflações implícitas. E a gente vê o câmbio, né? O câmbio acho que foi a variável que mais teve alteração no boletim Focus. A gente vê uma queda bem expressiva, ela estava em 5,15 para 2023, e agora o mercado vê mais perto de 5,11, 5,10. O que também é um movimento que vem acontecendo no mercado brasileiro. O real vem se valorizando frente ao dólar nas últimas semanas. Isso também é positivo com relação à inflação, né? O câmbio mais apreciado, você tem um alívio, principalmente no preço de commodities, né? Você pegar o índice CRB, que mede o preço das commodities em reais, esse índice vem caindo constantemente, e isso é muito positivo para a inflação local. Agora a gente vai falar sobre a nossa top pick da semana, tá? Top pick da semana é uma debênture de Equatorial Transmissão. A Equatorial, uma empresa líder do setor de energia elétrica brasileira, ela investe basicamente, acho que grande parte é a parte de geração de energia, mas ela também tem essa parte de transmissão e também tem de distribuição. Ela tem um rating duplo a mais pela Fitch, o que dá uma grande segurança com relação ao endividamento e capacidade de pagamento das dívidas. E o grande benefício dela, ela é isenta de imposto de renda. Você consegue, né, a taxa no dia de hoje, IPCA mais 6,03% ao ano, e ela paga cupons semestrais. Então, para você que gosta de ter aquela renda, né, que entra ali a cada semestre, você pode fazer uma composição com ativos de ações, por exemplo, que pagam dividendos semestralmente ou trimestralmente, enfim. Você pode montar uma carteira passiva ali que você garante um ganho real, né? Uma inflação de IPCA, um ganho de IPCA mais 6,03 por mais de 10 anos, né? A gente pegar o vencimento dela é 13 anos. A duration, né, que seria o prazo médio aí dos recebimentos desses cupons mais amortização, ela dá por volta de 8 anos. O que a gente vê é o ponto da curva de juros, né? Esses 8 anos ali de duration, que a gente chama, a gente vê como um ponto bem legal de você estar investido nesse momento, tá? Então, é uma empresa bastante sólida, aí tem anos e anos de experiência de mercado, com uma taxa extremamente atrativa e isenta de imposto de renda, o que isso é uma grande vantagem, principalmente para o longo prazo, tá? E agora o que esperar para a semana, né? Eu acho que o principal fator, o principal dado local vai ser a PNAD, né, que mede basicamente a taxa de desemprego do Brasil, e a equipe de macroeconomia da Genial projeta essa taxa mais próxima ali dos 9%. O Banco Central também vai divulgar a nota sobre política fiscal, acho que vale bastante a pena acompanhar essa informação. E também na quinta-feira o IBGE vai publicar o dado de... Opa... Também na quinta-feira o IBGE. Tá. E também na quinta-feira o IBGE vai divulgar o PIB, né, do trimestre. A gente tem uma projeção ali de uma alta de 1,2 com relação ao trimestre anterior e de 3,2 com relação ao ano anterior, tá? E também na sexta-feira o IBGE vai publicar os dados de produção industrial do mês de abril. Então a gente vai ter mais uma ideia aí de como vem os dados de atividade que vem surpreendendo positivamente nas últimas informações que nós obtivemos, tá? Eu acho que o fator mais importante no mercado externo vai ser a publicação dos dados de emprego dos Estados Unidos, que o mercado projeta ali uma estimativa, uma criação de aproximadamente 188 mil vagas de trabalho. Então vale muito a pena a gente acompanhar para ver como está, quão resiliente ainda está o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esse foi o Tudo sobre Renda Fixa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário que eu respondo as suas dúvidas por lá. E semana que vem a gente vem com mais um conteúdo para vocês. Um abraço!